assunto hoje no podcast da Alesp é o apoio às vítimas de violência, seja violência doméstica ou não aqui no estado de São Paulo. Nós temos o prazer de receber Luane Natali, que é coordenadora do CRAVI, que é o Centro de Referência de Apoio às Vítimas de Violência. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que a gente puder divulgar o serviço, para a gente é bastante importante. A gente quer, cada vez que a população tenha mais acesso aos atendimentos psicológicos, sociais que o serviço oferece. E chama muito a atenção a quantidade de pessoas que vocês atenderam em 2023. Você poderia revelar os números aqui em primeira mão? Tá ótimo. A gente acabou de fazer esse fechamento, do ano de 2023. Então, no ano de 2023, de acordo com as nossas 9 unidades em funcionamento, nós realizamos mais de 7 mil atendimentos. E no CRAVI Sede, que fica aqui em São Paulo, que é a unidade principal, completou inclusive 25 anos em julho do ano passado. Foram mais de 1.000 atendimentos só vinculados à violência doméstica. E quando se fala violência doméstica, é prioritariamente a mulher e a criança ou há uma diferença? Nesse caso, 2023, foram todas as vítimas mulheres, agressores, homens, ou o agressor pode ser de qualquer gênero para violência doméstica. E nós tivemos o maior número de casos desde 2016, quando o serviço começou a prestar, a desenvolver essa atividade em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Que leitura que vocês fazem desse crescimento, desse volume tão grande dessa violência doméstica? Difícil estabelecer uma relação causal, O que a gente consegue identificar em meses de campanhas, a gente consegue uma orientação melhor dessas famílias, dessas mulheres. E a gente tem tido muito contato com os serviços municipais também, que são os CDCMs, os CRMs, que são os serviços legítimos para atendimento dessa violação de direito. No CRAVI a gente faz a orientação, passando a decisão judicial, passando as principais informações sobre o processo, mas a nossa dedicação, então, é ao crime contra a vida, vítima direta e indireta do crime contra a vida. E no estado de São Paulo, o CRAVI é o único serviço voltado a essa população, ao atendimento dessa população. É possível dizer que vocês tiveram um crescimento na demanda em 2023, porque houve uma intensificação da violência até pós-pandemia ou por conta do serviço que ficou mais conhecido? É isso, difícil estabelecer essas relações causais. O que a gente consegue dizer, então, desde o período, o contexto pré-pandemia, para um contexto pandemia, para esse contexto pós-pandemia, a gente tinha um número maior de casos voltados a homicídio, tentativa de feminicídio, de homicídio anteriormente. Durante o período de pandemia, nós éramos um serviço 100% presencial, nos tornamos um serviço 100% online e apareceram com mais intensidade os casos de violência doméstica e tentativa de feminicídio. E hoje, os casos de violência doméstica e de tentativa de feminicídio mostraram um crescimento bastante significativo. Ainda não superam os casos que a gente recebe de tentativa ou homicídio consumado. Lembrando que aqui na Alesp, a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram no ano passado 2 projetos. Falando do auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência, do deputado Márcio Nakashima, que foi sancionada pelo governador Tarcísio Freitas como Lei 17.000, número 626, e também a Lei contra a Violência Doméstica em Condomínios, que é a Lei 17.406. De que forma o Legislativo pode atuar dando uma maior força ao segmento de vocês? E a questão da proteção à mulher, às crianças, as maiores vítimas de violência na nossa sociedade.
Nossa, pode contribuir muitíssimo. A gente, inclusive, busca, né, essas parcerias com os parlamentares para melhorar, rever leis que já existem sobre o tema, ou mesmo para que boas práticas existentes, né, praticadas pelos serviços atualmente, se tornem leis estaduais, municipais. Podem, né, os parlamentares, inclusive, contribuir com a destinação de recursos a partir de emendas para o fortalecimento desses projetos já existentes. São inúmeras as possibilidades de apoio junto aos parlamentares da Alesp. Essa questão do auxílio aluguel é fundamental, né? Porque a mulher, quando se vê coibida, vítima da violência, vocês orientam ela a sair de casa, mas muitas vezes ela depende do marido, do companheiro, e não tem como fazer isso. Então, isso acaba auxiliando na proteção dela e de toda a prole. O que acontece no caso da violência doméstica, né? As medidas protetivas orientam a impossibilidade do autor da agressão em chegar até 300 metros de proximidade da pessoa, né? Se o autor da agressão residir no mesmo domicílio que a vítima da agressão, quem tem que sair é o autor da agressão, não a vítima. O que muitas vezes acontece é que, ou pelo terreno pertencer à família, ou enfim, né, por quaisquer dificuldades, de fato a mulher acaba deixando a residência. É muito comum, por exemplo, que no caso da violência doméstica ou da mulher vítima de violência, né, uma vez que ela é vítima dessas agressões, né? O autor da agressão está sendo investigado ou ainda não foi detido, né? Ele segue essa mulher para o seu trabalho, ele segue essa mulher até a casa dos seus familiares. Os colegas de trabalho, sabendo dessa informação, muitas vezes se afastam dessa mulher, porque essa mulher, sendo vítima de ameaça, ela vira um alvo e eles entendem que estão ameaçados por estarem com ela. Então, infelizmente, é muito comum que a mulher que a gente atende, por conta da continuidade das agressões ou da perseguição sofrida pelo autor da agressão, perca seu emprego, perca a possibilidade de manter sua moradia e, de fato, tenha que se mudar. É uma realidade. Efetivamente, como o centro funciona às vítimas de possíveis feminicídios, vítimas de violência, as mulheres? Ótimo. Detalha para a gente que eu acho que é o que o público quer ouvir, seja aqui na Rede Alesp, também como no YouTube e no Spotify. Tá ótimo. O Centro de Referência e Apoio à Vítima hoje funciona presencialmente e online. Então, nós temos 9 unidades em funcionamento. No estado de São Paulo, nós estamos localizados dentro do Fórum Criminal da Barra Funda. Nós temos unidades também em Araçatuba, Barueri, Caieiras, Guarulhos, Pindamonhangaba, Santos, São Vicente, Suzano, na região do Alto Tietê, né? E regiões em que não tem unidades CRAV presenciais, o atendimento pode ser feito de forma online, se a pessoa tiver familiaridade, né, com o computador e acesso à internet. Então, basicamente, nós oferecemos um primeiro acolhimento, uma primeira escuta para entender qual a demanda dessa pessoa, né, sendo vinculada aí ao crime contra a vida, que são o homicídio, o feminicídio, o latrocínio. Né, essa pessoa passa por uma orientação social em que a gente faz um mapeamento de vulnerabilidades pelos quais a gente busca mapear os impactos da violência na vida dessa pessoa e fazer, né, também aí a articulação de rede necessária junto aos outros serviços para suprir as diversas demandas que essa pessoa traz normalmente. O atendimento psicológico também é oferecido nas nossas unidades. Eu acho que o interessante de destacar do atendimento do CRAV é que não há um tempo mínimo ou máximo, por exemplo, entre a violência ocorrida e o tempo em que ela chega no programa. Também não há um período máximo ou mínimo para que ela permaneça no programa. Então, né, tem pessoas que estão no programa há 2 meses,
há 1 ano, há 5 anos. Tem pessoas que estão no programa e que a violência sofrida ocorreu há 10 anos, há 20 anos, há 2 meses, há 1 semana. Então, a gente deixa a pessoa bastante livre para que ela se sinta confortável no atendimento. Esse é um apoio com terapias, com psicólogos, dados por psicólogos e assistentes sociais? Isso, a nossa equipe é interdisciplinar, formada por psicólogos e assistentes sociais. Então, né, o atendimento social, em que a gente faz esse mapeamento das políticas públicas e dos serviços que podem contribuir para a manutenção dessa pessoa. O atendimento psicológico, que é, sim, de médio ou longo prazo, acho que esse é um diferencial de serviços também. E a gente conta com orientação jurídica a partir da Defensoria Pública, do Ministério Público. Então, 3 vezes por semana a gente tem defensores plantonistas nas nossas unidades, para que as pessoas tenham também as orientações do judiciário, tanto das dúvidas cíveis quanto das criminais. O CRAV ajuda com o teto seguro? Infelizmente, não. Né, os benefícios... Porque essa é a maior preocupação, que é o que falávamos no começo, inclusive da lei que foi sancionada pelo governador aqui, do deputado Márcio Nakashima, que a pessoa se vê acuada, não tem para onde ir, se vai para a casa da família, o companheiro acha, pode praticar o feminicídio. E o teto seguro, quem que pode dar? Perfeito. Então, isso foge da competência do CRAV, né? A concessão desses benefícios normalmente são feitas ou pela própria, né, pela habitação ou pelo desenvolvimento social. A maioria da concessão dos benefícios são feitas pelo desenvolvimento social. A gente tem uma proximidade boa com essa secretaria. Não, existe. Não é o CRAV que faz a concessão do benefício, mas a gente consegue orientar a pessoa de qual serviço ela deve buscar para obter esse benefício. Esse teto seguro. Sim. E há informações de que a partir do momento que essa família, essa mãe com os filhos, vá para um abrigo, é um abrigo que é assim que é o correto, a nomenclatura? Tá correto, tá correto. Que ela vá para um abrigo, ela consegue depois se refazer, até recebendo cursos semiprofissionalizantes? Na cidade de São Paulo, a gente consegue ter até uma estrutura melhor para esses serviços quando a gente compara com as redes municipais aí das outras cidades em que a gente tem as unidades CRAV. Né? Em São Paulo, a gente conta, por exemplo, com a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço que integra também a segurança pública e faz o acolhimento de mulheres e famílias dentro das suas dependências. Né, a gente conta aí com os CRMs, os CDCMs, que também conseguem fazer o encaminhamento para essas casas sigilosas. Ainda nessa temática aí da violência contra a mulher, a gente precisa ainda trabalhar em rede. Né? Então, todos os serviços dentro da sua especificidade, trabalhando de acordo com as suas limitações, mas de forma integrada. Para fenômenos complexos como o da violência, como da dependência química, como das questões de saúde mental, nenhum serviço de forma isolada vai dar conta de atender todas as demandas dos casos, né, que chegam nos serviços. É fundamental que a gente consiga trabalhar em rede e articular políticas públicas aí dos diferentes setores para que a gente consiga fazer valer a proteção integral, que é a perspectiva da legislação vigente que a gente tem hoje. O vício, seja em álcool ou em drogas, ele é um grande componente para a ocorrência de casos de violência, chegando inclusive a feminicídios, homicídios? Isso a gente poderia conversar com saúde, né? Com os profissionais aí da Secretaria de Saúde, para conhecer os dados acerca Mas pela do experiência consumo, que você tem no uso trato abusivo. diário. A gente teve, principalmente, né, durante a pandemia e nesse momento pós-pandemia, acho que uma coisa importante da gente falar em termos de saúde mental é o quanto o álcool e outras drogas são utilizados enquanto medicação, automedicação, muitas vezes para transtornos também não diagnosticados. Acho que fica um alerta em relação à medicalização e à automedicalização na tentativa de abafar sintomas que poderiam ser tratados dentro dos serviços de saúde.
E, inclusive, gerando até um problema, um dano mental, né? Ao usuário dessa automedicalização. A automedicalização, ela é um risco. E também, né, a medicalização de sintomas que não necessariamente tem um transtorno psiquiátrico por trás, assim. Então, por exemplo, hoje a gente tem contextos como o da própria violência, né? No CRAV a gente atende muitas mães, pessoas em luto pela perda de filhos, pela perda de companheiros, adolescentes pela perda da mãe, numa situação de feminicídio. Não só, então, a mulher vítima, mas também a mulher sendo vítima da violência no entorno, com o filho, com o marido. O CRAV é um serviço que atende a população de uma forma geral. Independente de gênero, faixa etária, a nossa população é predominantemente feminina, mas temos casos de homens em atendimento no programa, adolescentes em atendimento no programa e, infelizmente, casos de crianças bem pequenininhas no programa também, crianças aí na faixa de 2 anos. Todo o núcleo familiar, a gente entende que é público do programa, né? Então é isso, ocorreu uma situação de feminicídio, né? O adolescente, na verdade, perdeu ambos os pais, né? A mãe na situação de feminicídio e o pai detido enquanto autor da agressão, autor da violência. Aí a gente estava falando sobre a medicalização, né? Então, pessoas que chegam em luto pela perda trágica de um familiar, é comum, é esperado que tenha problemas de sono, que não sinta vontade de se alimentar, né? Muitas mães relatam que estão andando na rua e acham que viram o filho que foi morto há pouco tempo, acham que escutam o celular tocar, acham que está ligando, em alguns períodos do dia sentem o perfume do filho ou da pessoa que foi morta numa situação extrema de violência, né? E esses são sintomas que poderiam, num atendimento psiquiátrico, serem entendidos de uma outra forma e medicalizados. Então, eu acho que esse é o cuidado que o CRAV tem também, fazer uma escuta muito atenta, entender que o processo de luto, principalmente a partir dessa violência extrema, ele não segue um processo linear, né? Como na psicologia a gente vai falar, passa pela fase da negação, a fase da aceitação, enfim, não segue, né? O luto não segue essa fórmula linear. E as pessoas têm dias melhores, dias piores, e a gente está ali principalmente para fazer um atendimento sem julgamento, um atendimento que tenha um ambiente de confiança para a pessoa, um ambiente de segurança para que ela possa falar das suas questões. E quando necessário o envolvimento de outras áreas aí da saúde, a gente também faz a indicação para os serviços de atenção psiquiátrica. E são sessões individuais ou em grupo? Temos as duas modalidades. Tem pessoas que se dão melhor com o atendimento individual, pessoas que quando compartilham a sua dor ou se reconhecem no relato de outras pessoas, também se sentem bem. Então, a gente oferece as duas modalidades. Especificamente nesse contexto pós-pandemia, a procura tem sido muito maior pelos atendimentos individuais do que por atividades em grupo. E aí vocês têm essa possibilidade de estar ampliando a rede de profissionais para atender a todos? Isso depende aí, né, de muitos interesses políticos e também, né, do que os próprios gestores municipais identificam nas suas regiões. Né? Então, a gente tem regiões com maiores índices de homicídio, feminicídio, latrocínio, que seria interessante a implementação de uma unidade CRAV, territórios com menores índices, mas para que essa população também não fique desassistida, que a gente consegue hoje, né, oferecer o atendimento também na modalidade online
para que, mesmo que não presencialmente, a gente consiga atender essa pessoa. Nos territórios, é interessante também que a gente consegue formar parcerias, por exemplo, né? Pessoas aí com menos familiaridade com o computador, ou que não têm acesso a esse equipamento, não tem pacote de dados, né? A gente consegue, por exemplo, conversar com o CRAS, com o CREAS, com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem ali na região e que tenha um computador numa sala individualizada para que o profissional desse serviço conecte, né? Possa ter acesso à vítima. Não, então, a vítima vai até esse serviço que é próximo da residência dela, o profissional ajuda nessa primeira conexão, se retira, o atendimento acontece e, né, o profissional depois volta para a sala, desconecta e a pessoa retorna, né, numa próxima semana para um próximo atendimento. Por isso a rede é tão importante, né? Se a gente não está lá presencialmente, se há outro serviço que está e que consiga favorecer a conexão dessa pessoa com o programa, a gente também consegue ofertar o atendimento. A fila de espera hoje é muito grande no CRAV, principalmente aqui na Grande São Paulo? Não temos fila de espera. Poxa, parabéns. Hoje a gente tem, então, né, equipe de psicólogos, assistentes sociais. Ao todo, no CRAV, somos aí cerca de 30 profissionais reunidos nas 9 unidades. E hoje não temos fila de espera. Inclusive, por isso a gente retoma, né, a importância de manter a divulgação do serviço, de ter um plano de comunicação, para que as pessoas conheçam cada vez mais o serviço e possam recomendar, trazer seus familiares. Por exemplo, né, você mencionou sobre todo o núcleo familiar dentro de uma situação de feminicídio, por exemplo, né? A gente também consegue atender pessoas de um mesmo núcleo familiar contando com os nossos profissionais das diferentes unidades. Então, por exemplo, né, crianças menores, aliás, criança até 11 anos, né? Mas crianças, adolescentes que teriam... criança, no caso, é obrigatório que o atendimento seja presencial e não online, né? De acordo com o conselho de classe da psicologia, do serviço social. Então, a gente prioriza, por exemplo, né, na região de Guarulhos, por exemplo, né? Ou se o caso é de Guarulhos, que o atendimento presencial seja da criança na unidade de Guarulhos e que os profissionais de outras unidades atendam de forma online os demais membros da família. Então, núcleos familiares que são numerosos, 3, 4 filhos, a gente consegue fazer o atendimento de todos, ainda de forma individualizada, contando com os profissionais das demais unidades que entram para esse atendimento online, cada unidade atendendo um membro da família diferente. Agora, Luane, você falou da questão das crianças. Uhum. Como é que as crianças chegam até vocês, no caso de órfãos, por exemplo? Uhum. E como que é dado esse encaminhamento? Uhum. É isso, eles são atendidos, né? Todas as pessoas são atendidas nas unidades CRAV, tendo esse viés aí do Mas chegam crime pelo contra a conselho vida. tutelar? Chegam por parceiros da rede, né? Então, normalmente, para além do atendimento direto, a gente realiza oficinas, rodas de conversa, palestra nas escolas. Temos muito contato aí com os serviços de assistência social no território. E aí muitos vêm por encaminhamentos de outros serviços. Mas o nosso serviço está na internet, algumas pessoas vieram de busca espontânea, identificaram um cartaz no IML, um cartaz em outro serviço e vem. Poucos casos chegaram aí pelo nosso Instagram também, né? A pessoa vê as publicações do serviço, identifica ali uma necessidade, faz um contato direto ali pelo direct do Instagram, a gente responde também. Vocês também vocês projetam uma expansão nas parcerias com delegacias? Isso é muito importante. É muito importante, né, essa parceria com a segurança pública. Porque é o contato inicial, né? Então, a gente vem conversando sobre isso porque, embora a gente tenha aí uma boa relação com as DDMs, com o próprio DHPP, um bom contato com os delegados aí de DEMACRO, né, de DECAP, a gente tem buscado cada vez mais formalizar
essas possibilidades de encaminhamentos, né? Uma alternativa, por exemplo, seria que os nossos endereços constassem nos boletins de ocorrência, para que as pessoas soubessem do serviço, pudessem procurar quando necessário, né? Os nossos materiais a gente disponibilizou para os nossos parceiros da segurança pública. Às vezes, quando chega também para atendimento, famílias, boletins de ocorrência, em que a gente precisa do contato das famílias e não tem, a gente também aciona os colegas da segurança pública para buscar os contatos da família. Por mais que o CRAV, né, não seja um serviço ali da situação de urgência e emergência, da buscativa, né, quando necessário a gente consegue, aí, por meio dessa articulação de rede, buscar o contato dessa família e pelo menos ofertar o atendimento, né? A adesão, ela é voluntária enfim, de completa responsabilidade da família, e a gente tá dentro da metodologia do programa, né, essa autonomia da pessoa a escolher se ela quer o atendimento ou não e de que forma que ela quer. São recorrentes os pedidos de socorro por parte de mulheres que conseguiram medidas protetivas, mas que ainda assim, companheiros, maridos, ainda continuam cometendo infrações e colocando em risco a vida dessa família? E que medida vocês tomam? Infelizmente é comum. Ali, nesse caso, é importante a gente não incorrer numa nova violação de direitos, né? Por exemplo, um caso de tentativa de feminicídio, em que o autor da agressão está foragido e continua fazendo ameaças a essa família, a essa mulher, né? Aí a gente vai contar com os serviços de proteção, vamos contar com o Ministério Público, com a própria segurança pública. Quando é uma situação de ameaça com um risco de morte elevado mesmo, a gente consegue oferecer os programas de proteção e às vezes a própria mulher se posiciona, tá? Ainda, né, embora fragilizada, ainda tem uma força para se posicionar e dizer: não, eu não quero um serviço de proteção, eu quero o autor da agressão preso, não quero eu ter que me mudar, eu que romper com a minha rede de apoio na comunidade, eu sair da minha casa. Não é ela que decide, é a justiça. De fato é a justiça. O que a gente consegue é acionar o Ministério Público e falar: olha, essa é uma situação muito emergencial, não é uma família que aceita medidas protetivas, vamos trabalhar para a prisão desse autor da agressão. E pela expertise de vocês, uma agressão é o começo de uma série ou uma pode parar nesta única? Boa pergunta. Vou refletir aqui sobre ela. As agressões, elas evoluem... O que a gente conversa, né, com as pessoas que estão em atendimento, o que a gente tem de experiência pelo serviço e consegue orientar quais são as bandeiras vermelhas, né? Jogar coisas na parede, agressões verbais. A tendência disso, infelizmente, é escalonar, não reduzir. Então, né, quando a gente já está ali junto com uma pessoa num relacionamento em que a pessoa grita, em que a pessoa te desqualifica, em que a pessoa procura o isolamento, já te afastar dos amigos, dos familiares, são todos sinais que a gente já vai identificando de uma relação que não é saudável e que a violência tende a escalonar. É uma questão, é uma violência e também é uma convivência abusiva, né? Uhum. Então, né, a gente está acostumado aqui a falar, né, dos casos de feminicídio, dos casos de violência doméstica, mas a violência contra a mulher, ela é desde a violência psicológica, a violência física, a violência verbal, a violência patrimonial, né? Então, quando ali o autor da agressão pega o celular dessa mulher e joga no chão, e a pessoa
precisa do celular para trabalhar, a pessoa, por exemplo, né, costureira, ele vai e quebra sua máquina de costura, são violências patrimoniais. Então, a gente tem infelizmente, né, um leque de diversas violações de direitos às quais as mulheres estão expostas e que precisam de atenção e que no serviço a gente vai também conversando com essas pessoas, identificando. A área da saúde tem um documento, né? Não exatamente um documento, mas, enfim, o que eles chamam de violentômetro, que é, então, uma escala em que tem ali indicado, né, descrito como se fosse num termômetro, grita com você, joga suas coisas no chão, faz piadas de desqualificação. Aí vai subindo isso na escala, né? Chega a agressões físicas, ameaças, some com as coisas de casa, enfim, né? E aí isso vai subindo para que as próprias pessoas possam identificar se estão em risco ou não. Né, a gente utiliza desse material do CRAVE, as UBSs normalmente têm esses materiais disponíveis também em cartazes, em folders. Acho que sempre priorizando que as pessoas tenham ali uma crítica e uma reflexão sobre essas situações de violência tão banalizadas. Após a pandemia, essa questão de violência doméstica, violência à mulher, deixou de ser um tabu? A violência, infelizmente, acho que ela também está na natureza do humano. Eu acho que no campo dos direitos humanos, por mais que os programas de atendimento, por mais que a gente avance e alcance quase 100% de cobertura, quase 100% de sensibilização da população, sempre aquele 1% não alcançado, representa vidas humanas não valoráveis, enquanto o acesso não for universal, 100%, enquanto os serviços não atenderem 100%, ainda não vai ser suficiente, porque pela perspectiva de direitos humanos, os menores percentuais ainda representam vidas humanas não valoráveis que não tiveram acesso. Mas vale destacar, como eu falei no início, da Lei 17.406, a Lei contra a Violência Doméstica em Condomínios, onde o síndico ele está obrigado a chamar a polícia quando presencia ou mesmo ouve ou recebe denúncias de violência doméstica ou qualquer tipo de violência dentro do seu condomínio, né? De novo, é isso. Fenômenos como da violência, dependência química, saúde mental. Nenhuma pessoa de forma isolada dá conta de tratar sozinha, nenhum serviço de forma isolada dá conta de tratar sozinhos. São, de fato, multifacetados, têm impactos na vida das pessoas. Que são tantos impactos que às vezes a gente precisa até mesmo fazer esse mapeamento para entender quais serviços são necessários. Sempre o trabalho em rede, sempre pensando no coletivo, no CRAVE, para além do atendimento direto que a gente faz, né, oferece ali para as famílias, para as pessoas que passaram por situações de violência, a gente realiza, as equipes se esforçam bastante para realizar essas ações que a gente considera de prevenção à violência, a comunidade, de educação em direitos humanos, que são ali as rodas de conversa, as palestras, as oficinas, em que a gente busca sensibilizar sobre os temas, ampliar e mostrar quais as opções de serviço sobre os temas. Acho que enquanto a gente não tiver ações voltadas à cultura da paz, à comunicação não violenta, à justiça restaurativa, acho que a gente não consegue uma mudança de cultura. O que a gente precisa é essa mudança de cultura em que a gente tenha cada vez menos violações de direitos. Luane, estamos no final do programa. Eu gostaria que você deixasse aqui o contato do CRAVE, do Centro de Referência de Apoio à Vítima da Violência, para todos os nossos telespectadores e ouvintes, por favor, e também fizesse suas considerações finais. Tá ótimo. Então, telefone do CRAVE, né? O DDD é 11, da nossa sede principal. O telefone é o 3666 7778.
O nosso e-mail é crave, C-R-A-I-V, C-R-A-V-I. Isso, desculpe. @justica, que é o Justiça sem o C cedilha, né? justica.sp.gov.br. Então, né, nos acionando ali pela unidade sede, a gente consegue direcionar para a unidade mais próxima de residência da pessoa ou oferecer o atendimento online quando a gente não tiver presencialmente, né? E aí, nas considerações finais, eu chamo a atenção também para esse período de janeiro, considerado aí janeiro branco, né? Janeiro branco é uma campanha que tem início aí há pouco mais de 10 anos, já virou lei municipal, lei estadual em diversos municípios e estados do Brasil, e agora, no ano de 2023, né, em abril do ano passado, se torna uma lei federal, incentivando, né, que os serviços façam campanhas voltadas ao Janeiro Branco, que é de promoção à saúde mental. Fundamental, né? Um tema que ficou tão atual pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia. Olha, muito obrigada pela sua participação, a gente agradece bastante, queremos que você volte ao longo do ano, pois sabemos também que vocês promovem o Agosto Lilás no quesito dessa questão da violência, correto? Isso. Então, trabalhamos, né, de acordo com a Agenda de Direitos Humanos. Então, como falei recentemente, né, foi incluída aí na Agenda de Direitos Humanos o Janeiro Branco, mas a gente tem também o 18 de maio, com a campanha Faça Bonito, que é de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, agora, né, chamado aí de acordo com as cores de Maio Laranja. A gente tem no mês de junho datas marco de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, enfrentamento ao trabalho infantil, agosto com Agosto Lilás, o setembro com Setembro Amarelo também de prevenção ao suicídio, quando a gente fala de novo sobre cuidados em saúde mental. Dezembro, em que a gente tem o aniversário da Declaração de Direitos Humanos, a gente também realiza ações focadas nesses temas. Enfim, a gente quer cada vez mais, né, trabalhar de uma forma voltada à educação e direitos humanos para trabalhar na contramão da violação do direito, para além do atendimento direto. Muito obrigada. Perfeito, eu agradeço a oportunidade, agradeço, Renata, pelo convite para a participação do podcast, agradeço a Alesp, que é um parceiro da Secretaria de Justiça, parceiro do CRAVE, um abraço aí ao deputado mencionado, Márcio Nakashima, nosso colega, nosso parceiro também aí há anos, principalmente atuando fortemente na região de Guarulhos. Então, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. O podcast da Alesp fica por aqui. Nós vamos ao ar todas as terças e quintas aqui na TV Alesp às 8 da noite. Você também nos encontra nas plataformas digitais. Até logo mais!